Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espiritismo Virtual e esse é o nosso segundo vídeo para dar continuidade ao primeiro, falando sobre o início do Espiritismo. Então no primeiro vídeo eu abordei o seu surgimento e nesse vídeo a gente vai dar uma introdução sobre as obras básicas da doutrina. Então tudo começou no ano de 1857, como eu disse no primeiro vídeo, com o lançamento do primeiro livro que Allan Kardec publica. Então Allan Kardec ele compila os dados de uma reunião mediúnica e esses dados são organizados, são distribuídos nesse primeiro livro, chamado O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas sobre a doutrina, e ele então dá o pontapé na literatura espírita. Então, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente encontra a palavra filosofia espiritualista. Por quê? Até então não existia o termo espiritismo. O espiritismo foi mais uma terminologia que foi indicada pela espiritualidade que Allan Kardec sugeriu para que se vinculasse à nova doutrina que estava surgindo. Então, espiritualismo é o contrário de materialismo. Então, uma pessoa que só acredita na carne, só acredita na matéria, que não acredita em nada além disso, ela é materialista. E uma pessoa que acredita que existe algo além da matéria, que existe espírito, que existe alma, é espiritualista. Não necessariamente em uma religião. Acontece que todas as religiões, principalmente as do Ocidente, elas são espiritualistas, mas todas as religiões acreditam em alguma coisa além da matéria. Então, pessoal, quem não é espiritualista é materialista. Só que aí surgiu um termo espiritismo, que na verdade vai estudar as relações desses espíritos com o meio corporal. E a gente vai então falar das obras que vão estudar e vão aprofundar sobre esse assunto. Então o primeiro livro ele traz os princípios da doutrina espírita. Ele fala de um monte de coisa, como por exemplo, imortalidade da alma, natureza dos espíritos. Ele fala sobre a relação do espírito com o homem, das leis morais, da vida presente, da vida futura, e traz uma visão muito ampla sobre o futuro da humanidade. E, na verdade, o Allan Kardec ele não é o autor dessa literatura. Quem é o autor, quem teria, entre aspas, os direitos autorais sobre esse livro, é a espiritualidade. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos quem é que está por trás, se existe uma identificação espiritual. E aí a primeira identificação foi um espírito que disse que seria o espírito de verdade. Na verdade, a gente sabe que é uma legião de espíritos superiores que vem ditar a doutrina espírita, que vem ditar o livro dos espíritos. Então, durante o procedimento da mediúnica que foi elaborado o livro, alguns desses espíritos eles assinam embaixo a autoria da mensagem. E a gente pode perceber, lendo o livro, que existem mensagens vindas de Santo Agostinho, de São Vicente de Paulo, de São Francisco, de São Luís, de São João Evangelista. Então, são espíritos nobres, espíritos superiores. Aí você fala, mas como eu sei que são espíritos superiores? Porque, na verdade, eles trazem informações, e através do vocabulário, um vocabulário extremamente compatível, ele traz informações que os próprios cientistas da época ficavam surpresos. Porque os médiuns que participavam das reuniões mediúnicas normalmente eram pessoas letradas, não eram pessoas ignorantes. Então eles faziam perguntas difíceis a respeito da alma, do ser humano, da terra, das leis da física, da química, de astrologia, de astronomia, desculpa. E então esses espíritos eles respondiam com grande clareza e até com informações que iam além do conhecimento da atualidade. Então não é possível que essas informações elas teriam sido escritas por qualquer pessoa. Então as informações são compatíveis com o que eles diziam, que eram espíritos superiores. E quando assinavam as mensagens, quando a gente vai ler as mensagens, é de uma profundidade, é de uma lindeza, as frases harmoniosas e trazendo informações tão sublimes que aquilo ali realmente faz parte de um nível superior.
Então, esse livro ele foi escrito, lógico, em francês, né, e foi traduzido aqui no Brasil na década de 70 por Salvador Gentili, que na verdade não só ele tinha conhecimento da língua francesa, mas era também um escritor de obras espíritas. E ele foi revisto então por Elias Barbosa, né, que foi o livro que começou a circular aqui no Brasil e que teve pontapé também dos estudos aqui no Brasil. Bom, então através desse primeiro livro foram surgindo vários livros que vieram complementar aquilo que o Livro dos Espíritos dizia, né? Vieram aprofundar. Então, na verdade, juntando com o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, foram 5 livros no total, chamados então de Pentateuco Espírita, né? E esse Pentateuco Espírita é formado por 5 obras, são as obras básicas da doutrina espírita. Então, tudo que a gente sabe, né, do espiritismo está contido nessa doutrina, nessas obras básicas. E que foram posteriormente, fazer outro vídeo sobre isso, foram destrinchadas, foram detalhadas, né, como por outros autores, como por exemplo Chico Xavier. Então, esses 5 livros, né, são livros básicos da doutrina espírita, eles foram escritos, né, em um tempo que durou mais de 10 anos. Então Allan Kardec teve um cuidado muito... foi muito detalhista, foi muito, né, criterioso nas suas obras, sempre ditadas pelos espíritos de verdade, né, que ali habitavam, que ali vinham nas reuniões mediúnicas, e é um estudo extremamente sério, extremamente aprofundado, extremamente criterioso, cauteloso. E o Allan Kardec ele durou mais de 10 anos, demorou mais de 10 anos. Então, do primeiro livro para o segundo livro, demorou 4 anos de estudo, né? Do segundo para o terceiro, demorou 3 anos. Do terceiro para o quarto, foi 1 ano. E do quarto para o quinto, 3 anos de estudo. Então, se a gente for somar, levando em consideração, né, que a primeira obra demorou 1 ano para ser publicada, né? Então foram mais de 10 anos de estudo. Então Allan Kardec pôde se aprofundar e os espíritos auxiliaram, de modo que ele continuou, né, na sua obra. Então, em 1861 foi lançado o segundo livro, denominado Livro dos Médiuns. E depois, nos outros anos que seguiram, em 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, um ano depois, né, O Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. Então, são esses 5 livros da obra de Allan Kardec que faz parte do Pentateuco Espírita. O primeiro, o Livro dos Espíritos. O segundo, o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o Céu e o Inferno. E quinto, a Gênese. Então, esse vídeo ele tem 2 partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho de cada livro, né? Um pouquinho de cada livro. E na segunda parte, eu vou falar sobre o Espiritismo de uma maneira mais geral, tá certo? Então, o Livro dos Espíritos eu já falei. O segundo livro é o Livro dos Médiuns. Então, esse livro é muito importante porque ele traz justamente, né, como que as informações do plano espiritual eram passadas para o plano material. Então, essas informações eram passadas por pessoas que dotavam de uma certa aptidão chamada de mediunidade. Então Allan Kardec ele sugeriu um outro termo que até então não existia na literatura, não existia no dicionário, né? Que era a palavra médium. Essa palavra médium foi proposta pela espiritualidade, dotada por Allan Kardec, que significa, médium significa estar no meio. Estar no meio de quê? Então o médium ele se encontra na interface de comunicação entre o plano espiritual e o plano carnal, o plano material, que é onde nós nos encontramos. Então, o médium ele consegue se comunicar por estar justamente no meio, entre esses 2 planos. Então, a espiritualidade ela pode se manifestar através dessas pessoas. E esse livro ele traz como essa comunicação é possível, através das técnicas mediúnicas e através dos tipos. E ele classifica então a mediunidade em mediunidade visual, aquelas pessoas que conseguem ver espíritos, que veem pessoas que já desencarnaram, né?
a mediunidade auditiva, que é pessoas que escutam, outras que falam, que é a psicofonia, outras que escrevem, que é a psicografia, e assim ele classifica os diferentes tipos de mediunidade e a utiliza para poder passar as informações do plano espiritual. E então, a mediunidade, pessoal, é uma faculdade orgânica. Tem pessoas que têm e tem outras que não têm. Como assim uma faculdade orgânica? Então, as glândulas endócrinas do nosso corpo liberam certas substâncias que, em associação com o sistema nervoso central, faz com que essa pessoa que tem essa faculdade, né, abre uma energia, abre uma porta, um canal de comunicação e conseguem captar a energia desses espíritos desencarnados, né, dessas almas desencarnadas, desses espíritos. Então a pessoa que é dotada dessa faculdade orgânica, ela consegue se comunicar de uma certa forma ou de outra. Chico Xavier, por exemplo, ele tinha uma mediunidade fantástica. Em uma pessoa só, ele conseguia ter várias ou todas os tipos de mediunidade, né? Então, essa comunicação é classificada como um tipo de comunicação inteligente, que é diferente dos tipos de comunicação do surgimento que foi visto, né, no início do surgimento da doutrina, como eu falei no primeiro vídeo. Então, os efeitos vistos no surgimento da doutrina foram os efeitos físicos, de pancadas, de ruídos, de objetos que se moviam. Esses efeitos físicos, eles foram importantes para chamar a atenção da população. Mas os efeitos inteligentes de psicografia, psicofonia, de visão, eles são mais importantes, né, nessa comunicação e nessa fase, né, de levantamento dos dados e de publicação das obras, né? Então, aconteceu um fenômeno, né, muito conhecido dentre as pessoas que estudam o Espiritismo, né, que foi um divisor de águas, que foi em 1861, né, no ano de lançamento da obra do Livro dos Médiuns, teve um livreiro, né, de Barcelona, na Espanha, que tinham lá na sua loja várias obras e queria ter os livros, né, de Allan Kardec. E ele pediu para Allan Kardec enviar para ele os livros, que ele queria fazer uma divulgação daquelas obras e queria conhecer aquelas obras. E foi quando então Allan Kardec separou mais de 300 obras num pacote, numa caixa, e mandou para Barcelona, né, para esse livreiro. Quando chegou lá, né, no local, né, de encomenda, e identificado lá obras espíritas Allan Kardec, né, o bispo de Barcelona ficou sabendo disso e ele confiscou essa mercadoria, dizendo que aquela obra era perniciosa à fé católica, né? E a Europa estava vivendo um momento de iluminismo, onde várias pessoas estavam criticando a igreja pelo seu poder, né? Que a igreja estava perseguindo os cientistas, os filósofos, tudo que era contrário à fé cristã, à fé religiosa, a igreja estava, né, perseguindo essas pessoas. E o iluminismo veio justamente nessa fase, né, de Allan Kardec, nessa fase do século XIX, onde a Europa estava vivendo, né, esse conflito, onde o racionalismo, o positivismo, a valorização da ciência estava, né, tomando espaço da fé dos religiosos. Então, essas pessoas do iluminismo, né, elas viam a igreja como uma dominação, um poder político importante, e através dessas perseguições, né, essas pessoas não concordavam muitas das vezes com o que a igreja pregava. E foi aí que, com medo, né, a igreja teve um certo receio e sentiu que essa literatura seria mais uma ameaça a confrontar os seus ideais. E aí, palavras do bispo que, abre aspas, a Igreja Católica é universal. E sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles passem a perverter a moral e a religião de outros países. Então, isso foram palavras do bispo da Espanha na época. E com isso, no dia 9 de outubro do mesmo ano,
300 obras foram queimadas na mesma fogueira da Inquisição, né? Na mesma fogueira que queimavam criminosos, que queimavam, né, pessoas que a igreja perseguia, os cientistas, materialistas, que duvidavam da fé, que comprovavam, né, certas mentiras. Em praça pública, pelo carrasco que fazia isso, foram queimados os livros espíritas, né? E junto com os livros espíritas tinham as obras, né, do Livro dos Espíritas, o Livro dos Médiuns e um monte de exemplar da Revista Espírita, que eu comentei no primeiro vídeo, que foram aquelas revistas que eram publicados mensalmente por Allan Kardec, tirando dúvidas e comentando, né, a repercussão da sua obra. Entretanto, pessoal, esse tiro saiu pela culatra, né, como diz o ditado. Esse tiro, esse incêndio, essa fogueira, teve um efeito rebote, né? Então, a partir daí, a partir dessa fogueira, o espiritismo cresceu imensamente. Por quê? Esse pessoal do iluminismo, esses cientistas, essas pessoas se perguntaram, por que esses livros estão sendo queimados? O que tem de escrito nesses livros que precisam ser destruídos dessa forma, né? Por que a igreja está indo contra esses princípios? E aí o espiritismo ganhou visibilidade. Muitas pessoas se tornaram adeptos ao espiritismo e o espiritismo então cresceu como nunca, né? E aí o Allan Kardec ele lança o grande slogan do espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Porque o Allan Kardec entendeu que essa fogueira, né, esse ato da igreja, do bispo, é uma falta de caridade. Foi uma falta de caridade. Então ele lança o slogan que até hoje a gente prega, que é: fora da caridade não há salvação. E Kardec, então, a partir do seguinte ano, de 1862, começa a viajar, né, por toda a Europa, fora da Europa, por diversos países, pregando a doutrina espírita. E nesse contexto, ele viu, né, que recebiam várias correspondências, várias cartas de pessoas duvidando, de pessoas com críticas, de pessoas também querendo saber um pouco mais sobre a doutrina. E ele se viu na obrigação de publicar outras obras, de publicar outros livros para se aprofundar no assunto. Foi então que em 1864 ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. De que se tratava o Evangelho? Ele ensinava o Evangelho a moral de Cristo. Então, a doutrina espírita, como, né, uma doutrina cristã, porque seguia os preceitos de Jesus Cristo, começou a pegar trechos da Bíblia, né, aproveitando a deixa que a igreja estava contra, que a igreja estava, né, falando que aquilo ali era pernicioso à fé cristã. Ele pegou trechos da Bíblia e começou a explicar aqueles trechos, né, sob a ótica espírita. Por quê? Jesus veio e falava através de parábolas. E essas parábolas eram interpretadas de diferentes formas. Muitas das vezes elas não eram entendidas, né? Então, Allan Kardec ele trouxe essas parábolas, trouxe, né, o que estava escrito na Bíblia e começou a interpretar na visão espírita. Então é um livro lindo, é um livro maravilhoso, que a gente passa a entender então o porquê daquilo que Jesus disse, que Jesus comentava, que Jesus falava. E então o Evangelho trouxe, né, essa visão para a gente. Bom, o outro livro, no ano seguinte, 1865, foi O Céu e o Inferno. Então, como o próprio nome já diz, né, Allan Kardec quis desmistificar um pouco essa crença que estava enraizada, né, de quem era uma pessoa boa ia para o céu e de quem não era ia para o inferno, né, de lugares pegando fogo, o inferno, e do paraíso celeste. Ele quis quebrar um pouco essa ideia. E nesse livro ele traz, na verdade, o que acontece com a gente após a morte. Como é o processo de desencarne? Quando eu falo morte, é morte da carne, né, do corpo físico. Porque a gente sabe que morte não existe e que o espírito ele é imortal. Então esse livro ele traz através de duas partes, onde na primeira parte ele explica, né, as mortes coletivas, as mortes de crianças, as mortes, por que acontece a morte, né, contradiz o que diz das penas eternas, né, porque se existisse pena eterna, Deus não seria tão bom, tão misericordioso. E ele explica então os processos de
desencarne. E também da reencarnação. Essa na primeira parte. Na segunda parte, o livro traz depoimentos verdadeiros de almas, né, que vieram do mundo espírita, né, de almas desencarnadas, espíritos que vieram do mundo espiritual e que vieram contar como é o processo de desencarne e depois que desencarna, o que aconteceu com eles. Então, em reuniões mediúnicas, esses espíritos vieram, né, justamente dar o seu depoimento. Então vieram espíritos de criminosos, de assassinos, né, de espíritos inferiores, dizer como sofriam e como era doloroso o processo, né? Assim como também vieram espíritos superiores, espíritos ilustres, espíritos iluminados, né? Falar que o processo de desencarne é natural, como é bom, né? O plano espiritual, enfim. Ele dá, né, vários depoimentos na metade do livro, para frente ele vai dar vários depoimentos de espíritos em diferentes graus de evolução, né? Bom, e o último livro, em 1868, é a Gênese, como o próprio nome diz. Ele revela as grandes temáticas de interesse universal da criação da Terra, do surgimento do homem, do processo evolutivo, mas de uma forma, pessoal, raciocinada, de uma forma lógica, tirando aquelas alegorias que existem do misticismo que existe da criação do homem, da criação do mundo, né? E através das leis divinas, ele explica justamente essa questão do surgimento da vida e da Terra, através de 3 partes, onde a primeira parte ele diz a origem da Terra, né, quebrando esses mitos. A segunda parte, os milagres do Evangelho, a questão dos milagres de Jesus, como Jesus curava as pessoas doentes, como Jesus multiplicava os pães, os peixes, como é que era isso sobre a ótica espírita, trazendo então o conceito de fluidos, de energia, de matéria, né, de criação. E a terceira parte do livro traz a nova geração, o novo mundo, quais são as perspectivas para o novo mundo através da justiça, da paz e da fraternidade. Então, com isso, pessoal, a gente tem esses 5 livros, que são os livros básicos da doutrina. Então, quem quiser saber, aprofundar mais sobre a doutrina, eu indico estudar, né, essa obra básica, porque tem gente que já pega um romance para ler, já pega uma literatura mais rebuscada e às vezes fica sem entender o porquê que aquilo acontece. E essa literatura, justamente, ela explica, né, o que acontece. Qual é a base que você precisa para entender as outras obras que são um pouco mais difíceis e mais complicadas e mais aprofundadas. Bom, a partir daí, pessoal, com esses 5 livros, né, a gente já tem uma noção muito boa. Só que quando acontece em 1869, mais especificamente dia 31 de março, o Allan Kardec começa a sentir os efeitos, né, do corpo físico. Então, aquelas críticas, aqueles insultos, as pessoas humilhavam Allan Kardec, falando que ele era isso, que ele era aquilo, né? Então, ele sofria muito com isso. Apesar de não aparentar, apesar de não retribuir da mesma forma, ele sofria. E aos 65 anos, Allan Kardec tem um infarto cardíaco e acaba desencarnando em 1869. E com isso ele deixa o seu legado, né? Só que existiam registros que não foram publicados e aí 20 anos depois, né, foi publicado esses registros através da obra Obras Póstumas. E 13 anos depois da sua morte, foi publicado antes, né, de Obras Póstumas, o livro O que é o Espiritismo. Então, qual é o objetivo desse livro? É, na verdade, um resumo de tudo o que aconteceu. Então, ele divide em 3 partes esse livro, O que é o Espiritismo. A primeira parte é uma biografia de Allan Kardec, escrita por Henry Salce, e conta como foi a vida de Allan Kardec. Uma biografia completa, muito interessante, conta os fatos de maneira detalhada. Junto com isso, na primeira parte do livro, ele traz então diálogos. Como Allan Kardec conversava com céticos, conversava com os padres, conversava com os curiosos, em formas de diálogo mesmo, né? Um fala, outro responde, então é bem interessante. A segunda parte é um resumo do livro dos médiuns e a terceira parte um resumo do livro dos espíritos. Então ele traz, através da biografia e através do resumo dos 2 primeiros livros de Allan Kardec,
um resumão do que é a doutrina, e com isso dá para a gente saber, né, uma ideia muito boa sobre a doutrina. E com obras póstumas, né, dividida em duas partes, ele fala de um monte de coisas, sobre caráter, sobre humildade, sobre expiação, sobre igualdade, fraternidade. E na segunda parte, para fechar, né, a última obra, Allan Kardec deixa um legado para a gente, né, como se fosse uma constituição espírita, através de um guia, um roteiro de como a gente deve seguir nossos estudos. Então, com esses 5 livros publicados por Allan Kardec e mais 2 livros publicados depois da sua morte, a gente tem então uma literatura riquíssima, uma literatura com informações muito importantes, né, muito aprofundadas, que a gente tem então, olhando essa literatura toda, essa vasta informação, a gente tem então o conceito do Espiritismo. Então a gente pode dizer que, por definição, o Espiritismo é uma ciência que estuda, que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como a relação desses espíritos com o mundo corporal. Então, por definição, o Espiritismo é isso. E a lei do Espiritismo é uma lei que vem da ciência, através da terceira lei de Newton, que diz que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou seja, essa lei proposta em 1687, ou seja, muitos anos antes do Espiritismo, essa lei proposta por Newton, ela é uma lei da física, né, que é para corpos. E ela vale então para nós, que somos carne. Então, essa lei da física, ela é uma lei da ciência em que o Espiritismo se encaixa. Por quê? A gente acredita no Espiritismo que tudo que você faz, você tem de volta. Ou seja, através da lei de ação e reação, eu consigo fazer com que, se eu planto o bem, eu colho o bem. Mas se eu plantar o mal, eu colho o mal. Então, aquela velha lei, né, do plantio e da colheita, onde o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Porque é justamente a lei do retorno. Então, essa lei do retorno de causa e efeito é a lei do Espiritismo. E por isso o Espiritismo é considerado uma ciência, porque ele investiga os fatos, né, as manifestações espíritas. O Espiritismo investiga, então isso é ciência. E ele também é filosofia. Né? Então o Espiritismo ele tem um tripé chamado de tríade espírita. E o que consiste essa tríade? É através de 3 fatores. A ciência, a filosofia e a religião. Então, ele é ciência por investigar, como nós já falamos. Ele é também filosofia, porque ele responde a questionamentos básicos de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E, por fim, ele é um tipo de religião. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa palavra religião. Por quê? A religião ela foi criada pelo homem. Jesus Cristo não veio fundar nenhuma religião. Jesus Cristo só veio pregar o amor e a prática do bem. A religião é coisa do homem. Então o homem ele interpreta o que Jesus Cristo disse e acaba dividindo certos conceitos em crenças, em religiões. E, entretanto, o Espiritismo ele não é obra do homem, ele é obra dos espíritos superiores, como foi explicado. Ele só foi compilado e só foi codificado através de um homem, através do ser humano. Né? Então a gente não pode falar que é uma religião propriamente dita. Entretanto, a gente pode dizer que é uma religião, e por isso a gente fala que é uma doutrina religiosa, porque a gente segue os conceitos de Jesus Cristo. Então nós somos cristãos. É uma religião cristã. Então, através desses conceitos, a gente tem uma doutrina muito completa, onde ela não choca com a ciência, porque se a ciência ela também foi criada por Deus, se a religião fosse contra a ciência, então a religião seria contra Deus, porque Deus também criou a ciência. Então o Espiritismo não está aqui para ir contra a ciência, pelo contrário, o Espiritismo está a favor da ciência. E é através desse favor que a gente acha, que a gente prega os conceitos de amor que Jesus nos ensinou,
e também prevê que a doutrina espírita não é a religião do futuro, como diz Leon Denis, mas é o futuro das religiões. Né? A gente não tem a pretensão de que o espiritismo se propague em todos os povos, mas que as religiões se adequem ao que o espiritismo prega hoje. Né? Então, essas foram as informações do início, da introdução do espiritismo no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e contribuído para o conhecimento um pouquinho mais, né, da doutrina em vocês. E se vocês curtiram, por favor, né, nos ajudem a divulgar a doutrina espírita através da inscrição no canal, através de compartilhar o vídeo e curtir. Ok? Então, fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja.